Vamos lá, Parashá Kitavô. Nessa Parashá vai falar sobre maldição e as bênçãos do povo, né? Descendo uma montanha cada um. Página 578. Pode, não sei se a palavra é assimilar, mas a ideia de assumir a responsabilidade, vamos dizer, da bênção que Deus estava dando, associar essa ideia da palavra. O povo assumir a responsabilidade de que se eles fugissem daquele caminho, viria a consequência. Tá, aí eu pergunto isso que a gente está falando. O povo assumiu a responsabilidade? Não. Por que se pergunta do Holocausto até hoje? Não assumem, o mundo não assumiu. Agora tem uma tese aí ultimamente que querem comprovar que o Holocausto nunca existiu. Tá? Agora, como você vai falar que nunca existiu uma coisa que você tem até museu do Holocausto? Você tem filme, você tem lá na Alemanha os locais onde, na região lá, nessa época de domínio alemão, onde mantiveram os judeus. Você tem o filme A Lista de Schindler, você tem os campos Auschwitz, aqueles fornos que mataram as pessoas. É como que você vai falar para as pessoas que não existiu? E tem um monte de gente achando que não existiu. Então as pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar, e você acredita naquilo que você quer acreditar. Por isso que a nossa vida ou a vida das pessoas é uma farsa. E onde elas não resolvem os problemas, não assumem nada e jogam a culpa em Deus. Isso. E em todas as outras coisas no mundo, sempre se fica nessa posição de vítima. É isso. Como diz aquela frase, eu acho que do Jung, como é que ele fala? Olha, é que enquanto você não tomar consciência de sua vida, o inconsciente vai controlar sua vida e você vai chamar de destino. Tá, mas isso aí deixa para depois. Vamos entrar aqui. E quando, capítulo 26, Deuteronômio. E quando entrares a terra que o Eterno teu Deus te dá por herança, a herdares e nela habitares, tomarás das primícias todo o fruto da terra que trouxeres da tua terra, que o Eterno teu Deus te está dando, e os porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Eterno teu Deus, para ali fazer habitar seu nome. Então vou repetir isso que a gente acabou de ler. E quando entrares a terra que o Eterno teu Deus te dá por herança, a herdares e habitares, tomarás das primícias. Então aqui tem um passo. Quando o Eterno, quando você entrar na terra que o Eterno teu Deus te dá, então o Eterno te dá algo por herança, tá? Aí você vai herdar. Agora eu já estou dizendo assim, Deus havia prometido a terra para Abraão, lembram? Tá, então a promessa foi dada, o Eterno deu. Aonde está essa terra? Durante a vida de Abraão, ele viu a terra, mas ele não conseguiu tomar posse, ou seja, ele não herdou, entendeu? Então aqui a sequência é: quando teu Deus te dar por herança. No exemplo que eu estou dando, Abraão recebeu por herança. A herdares e nela habitares. Então você recebe, toma posse e vive de posse, tá? Esse é o problema. A mesma coisa que a gente falou sobre responsabilidade é a mesma coisa aqui. Quando o Eterno te dá algo, primeiro ele fala, no que ele falou, por conta dele, aquilo já é seu. Porque é seu, você já herdou? Não, você tem que receber. Um pai que nasceu um bebê, tá? Nasceu o bebê ontem, hoje ele é pai. Ele é pai.
Ele só vai ser pai quando ele desempenhar a função de pai. Entendeu? Tecnicamente ele é pai. Por quê? Porque você vê aqui, olha aqui meu filho, tá? Nasceu, então eu sou pai. Ele está apto para receber presente no domingo de agosto, dia dos pais. Mas para ele falar que ele é pai, ele não sabe, né? Eu lembro daquele desenho do Shrek, quando o fulaninho lá ficava, o príncipe bonito lá, ele ficava, mas eu não sei como ser rei, eu não sei como ser rei. É verdade. Ser rei, você tem que aprender, saber ser rei, saber ser presidente, saber a ser diretor de escola, saber a ser professor, saber a ser um rabino, um pastor, um padre. Não é simplesmente formou na faculdade, já é engenheiro, já é médico. Tá? Essas coisas passam muito batido para a gente no nosso dia a dia. Ah, eu fiz tal coisa, eu sou. Então vai ter que ter a experiência do aprendizado. E essa é a experiência que vai dar corpo. Voltando aqui, as pessoas falam, mas Deus, se Deus deu para fulano, deu para mim também. Então por que um recebe e o outro não recebe? Por que um é curado e o outro não é curado? Tá? Aí dá pano para manga essas coisas. Mas o importante é captar essas ideias aqui. Então, o eterno teu Deus te dá por herança a herdares e nela habitares. Ele está falando para uma pessoa? Aqui não, ele está falando para um povo. Então, um dia ele falou para Abraão. Abraão era uma pessoa. Tá? Depois, esta mesma palavra, ela é aplicada a Jacó. E Jacó depois, ele se torna conhecido pelo nome Israel. E Israel já não é mais uma pessoa, é um povo. Então você tem aqui a promessa que foi dada, na hora que ela é repetida, passada a bênção, para a pessoa herdar, aí ela vai herdar como um povo. Agora que está falando para um povo, não é mais para uma pessoa, é um povo. Então, quando você entrar na terra, herdar a terra e habitar, receber, herdar e habitar. Você fala, mas é a mesma coisa. Então, imagina, se a terra fosse esse ambiente aqui. Você chegou aqui, você já tomou posse de tudo? Não, você chegou aqui. A partir do momento que você chegou aqui, agora você tem que herdar. O que é a promessa? E depois que você herdou a promessa, você tem que habitar a promessa. Gente, não mudou tudo de sentido? Então, pulando todas as coisas que vêm aqui por esse capítulo, vai chegar lá no 27. Já estou pulando aqui. E ordenou Moisés e os anciãos de Israel ao povo, dizendo: estais guardando todo o mandamento que eu vos ordeno hoje, e no dia em que passares o Jordão, a terra que o eterno teu Deus te dá, farás levantar para ti pedras grandes, e as caiarás com cal, e escreverás sobre elas todas as palavras desta lei, em teu passar, para que entres na terra que o eterno teu Deus te dá, terra que emana leite e mel, assim como o eterno Deus de teus pais te falou. E quando tiverdes passado o Jordão, levantareis estas outras pedras que eu vos ordeno hoje no monte Ebal, e as caiarás com cal, e edificarás ali um altar ao eterno teu Deus, um altar de pedra. Não levantarás ferro sobre elas. Essa sequência, ela é conhecida depois quando vai ser colocado as bênçãos e as maldições, né?
novamente está falando aqui, quando você passar este rio, o que é pedido ali? Para que pegue aquelas pedras e escreva nelas a Torá. Ora, por que é pedido para escrever nas pedras a Torá? Eu estava lendo no comentário hoje pela manhã, e ali estava dizendo sobre as questões. Um diz uma coisa, o outro comentarista aponta para um sentido, o outro para outro, e vai fazendo aquela escada, né? Vai subindo o grau de entendimento. Então, alguns colocam que a Torá inteira, do jeito que você está lendo aqui, ela foi escrita porque essas pedras eram grandes demais. Imagina isso que você vê aí, que você tem a tua Torá, de Gênesis a Deuteronômio. Imagina tudo isso escrito na pedra. Outros vão declarar que não foi escrito tudo, foi escrito os preceitos principais. É como se você destacasse lá os 603 mandamentos, tá? Os pontos principais. Sendo uma coisa ou outra, o que é importante você compreender é que já tinha sido declarado: o Eterno te dá, você vai herdar e depois você vai habitar. É essa sequência que a gente viu. Uma vez que eles passaram o rio e estão ali, eles não conquistaram nada, porque na hora que eles chegaram lá, eles chegaram na terra. O que tinha na terra? Moradores. E o que eles descobriram depois? Que além de moradores, tinham gigantes. E que estes homens eram tão gigantes de verdade, gente, não é gigantes no sentido de metáfora, não. Gigantes. Eu mostrei para vocês aqui uma época a foto de gigantes aí que já foi. Mostrei a foto do esqueleto, dos ossos. O mais alto que a gente viu ali tinha 11 metros de altura. Essa fachada nossa aí, pelo que consta, ela tem 8 metros. Se você sair ali fora e olhar para essa fachada, é 8 metros. Para 11, ainda você tem que colocar mais 3. É mais essa altura de parede aqui. Se você colocar essa altura de parede lá na frente, aumentando, você vai ter a altura de 11 metros. Essa é a altura de tamanho dos gigantes. Foram encontrados 3,5 metros, 6 metros e pouco, para 7 metros, e depois de 11 metros. Agora imagine esse povo aqui, ele chega ali, ele olha, chegou na terra, cumpriu a promessa de Deus. Então é esse problema que a gente carrega na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente acha que o começo de um ciclo, a gente acha que terminou um ciclo. Quer ver um outro exemplo? Estou dando exemplo, tudo assim, bobo, mas para você perceber como é um ciclo. Imagina, a pessoa fica orando: Deus, eu quero me casar. Porque casamento é um fim para todo ser humano. Tem aqueles que nasceram com a vocação para não casar? Tem, mas de uma forma geral, o normal, mais genérico possível, é casar, é ter um companheiro, tá? Seja homem, mulher, seja homem com homem, seja mulher com mulher, todos, no sentido de ser humano, eles querem ter um companheiro. E aí, chegou lá com 25 anos. Com 25 anos de idade, a pessoa acha que conheceu um companheiro. Aí ela casa. Ou seja, cumpriu a bênção de Deus na vida dela? Hein? A pessoa casou. Cumpriu já a bênção para a vida dela? Não. Mas ela casou, Deus trouxe. Deus trouxe, está ali. Mas agora tem que habitar aquele. Então ela casou.
mas ela só vai ser casada quando ela vivenciar o casamento, ou seja, tomar posse, habitar no lugar. Ué, professor que não dá aula é professor? Pastor que não tem ovelha é pastor? Rabino que não tem sinagoga é rabino? Professor que não tem sala de aula para dar aula é professor? Ele é professor. Serralheiro que não tem ferro para trabalhar é serralheiro? Marceneiro que não tem madeira para trabalhar é? Costureira que não tem pano, que não tem costura para fazer é? Não é. Você só é enquanto você está vivendo aquilo. E aí cai naquilo que eu disse para vocês uma vez. A pessoa ora tanto para Deus, para que Deus dê alguma coisa. Ela fala, olha, Deus me deu uma bênção. Voltando ao exemplo do casamento. O casamento foi uma bênção. Aí você filma, grava em áudio, grava no celular, tem a filmagem, tira fotos e fala que foi abençoado por Deus. Aí passam 2 anos, 3 anos, alguns anos aí a pessoa fala assim, nossa, esse cônjuge é um demônio na minha vida. E aí? Então, Deus deu. Concorda? Todo mundo recebe alguma coisa como sendo de Deus. E conforme a pessoa vai vivendo, vai tomando por herança. Na hora que ela começa a tomar por herança aquela situação, aí ela entra com a participação dela. Ou seja, aonde o homem pisa, não é que ele pisa na merda, é ele que faz a merda. É bem isso mesmo. É ele que faz. Ele faz porque na hora que ele começa a habitar ali, gente, em colégios aí, quem já morou com alguém, olha, você tem um amigo, né? O Everaldo é meu amigo. Aí trago ele para morar perto de mim. Estamos perto, não no mesmo ambiente, mas quem mora, como eu já morei num quarto coletivo, no colégio agrícola, éramos em 6 amigos. O que você pensa? Vai dar certo. Dá certo primeira semana, primeiro mês, segundo mês. Só que dentre esses 6 aqui, na hora que ele começa a herdar, habitar aquele pedacinho ali, aí você começa a ver que ele é folgado, que ele não limpa o canto dele. Se ele não limpa o canto dele, suja o seu. Se acaba o shampoo dele, ele vai lá e pega o teu shampoo, aí ele começa a gastar mais o shampoo seu do que o dele, você vai reclamar. E aí, num quarto de amigos, o que eles conseguiram transformar? Inimizades. Pode ver, gente. Se a Andy tivesse aqui, ela ia falar. No período de tempo que ela morou lá no CTM, a cada 6 meses eles tinham que mudar os companheiros de quarto. Por que você acha que era a regra da escola mudar a cada 6 meses? Para não dar tempo dessas pessoas criar tanta confusão, porque senão uma escola que é conhecida como escola cristã, imagina a confusão que ia dar. Você ia começar uma reunião lá com gente de cara virada. Não acontece essas picuinhas que a gente fala dentro de igreja cristã, dentro de comunidade católica, dentro de centro espírita, dentro de sinagoga, né? Até os canais de internet começa a ter picuinha entre pessoas e outras. Então, quando eles acham que eles estão começando a herdar, entrou a ação do homem. Como diz o Capitão Nascimento, vai dar merda isso aí. Dá porque o homem começa a pensar. Ele começa a interpretar a fala do outro. E vem confusão, em cima de confusão, em cima de confusão. Tá? Isso é uma ação humana. Ora, voltando aqui. A promessa vem para Abraão. Abraão abençoou o filho, que abençoou outro filho. Então,
Abraão, abençoa Isaac, Isaac abençoa Jacó, e Jacó gera um povo. Esse povo vai para o Egito, ganha a cara de povo, recebe a liderança de Moisés, atravessa esse deserto e vai possuir a terra. No que eles entram na terra, já como povo, eles teriam que agora colocar nas pedras o escrito da Torá. Agora, o que é mais importante? A Torá que está dentro da pessoa. Por que foi pedido para colocar também nas pedras? Eu volto com o ponto que vocês discutiram agora há pouco: responsabilidade. Se você tem responsabilidade, por que foi necessário então colocar as pedras diante dos teus olhos como marca? Por que você precisa enxergar? Por que precisou do mandamento de colocar o tefilim na cabeça? E as 4 pontas que o homem usa, esses filactérios. Por que? Você pergunta para um judeu, por quê? Porque quando ele olhar para aquelas 4 pontas, ele vai se lembrar do quê? Dos mandamentos do Eterno. Ele vai lembrar da Torá. Quando as pessoas... então a dificuldade das pessoas não é estar na terra, não é receber a promessa e nem herdar a terra, é habitar a terra. A bênção não é casar, é permanecer casado. A bênção não é ser professor, é continuar a ser professor, a desenvolver o ensino. A bênção não é ter amigo, é manter a amizade. A bênção não é ser pai, é fazer do teu filho um amigo. Você já viu que na maioria das famílias, mais o pai é uma figura ausente? Na maioria das famílias. Agora, como que você pode ser ausente se dentro daquela casa você sabe que no quarto, ao lado do seu, está papai e mamãe? Você tem a mãe mais próxima. Por que a mãe é considerada mais próxima? Porque a mãe está sempre próximo, perto. E o pai? Ele está longe porque ele está trabalhando. Essa é a desculpa de falar que ele está trabalhando. O problema é que sorrateiramente passa-se uma ideia que o pai não faz uso de suas responsabilidades. Que responsabilidade? Eu mantenho, eu compro, eu pago. A responsabilidade não é essa. Eu compro, eu coloco, eu pago. Não é isso, está tudo errado. A mãe não paga, nesse exemplo, e por que ela está próxima? Porque ela orienta, porque ela chora junto, porque ela coloca a cabeça da criança aqui no peito, ela coloca aqui na perna, ela faz cafuné, ela ajuda a criança a dormir, ela faz o tetê da criança, dá o leitinho. E por que os filhos, quando crescem, abandonam os pais? Abandona a mãe? Porque o pai, nessa toada aí, o pai já é o ausente, numa linguagem genérica, tá? No sentido psicológico, o que se fala dos pais? Que o pai é ausente. O que se fala de uma forma geral na crendice popular, diz assim: pai, você encontra em qualquer esquina. Por quê? Porque o homem tem um espermatozoide. Basta ele pegar uma mulher, colocar aquele espermatozoide dentro dela, ela está fértil, ela vai ganhar um filho. E aquele que é qualquer homem pode ser pai. Mas nem todo pai se torna pai. Então, na cultura pessoal
destes homens, eles ficam distantes. Acontece um problema, ele fala assim: mulher, vai lá ouvir por que está chorando, vai lá ver por que está acontecendo tal coisa. Aí vai ficando distante. Aí naquilo que eu falei, dentro da casa, pega essa casa aí, que o governo dá, Minha Casa Minha Vida, é isso? 43 metros, é a casinha, um apartamento, pequeno, né? Aí você tem ali um quarto que você está, no outro quarto está papai e mamãe. Como que você pode ver esse papai e mamãe tão distante de você, se você lá na tua cama espreguiçar, você bate a tua mão lá nos pés da cama do teu pai, da sua mãe? Como que pode estar ausente estando junto? Como que pode amigos serem inimigos se estão juntos? E como que pode aquele que foi ajudado por seu pai e por sua mãe abandonar? Se não fosse algo tão comum da raça humana, Deus não precisaria usar o exemplo que Ele mesmo dá. Pode uma mãe abandonar o filho que gerou, mas eu, Senhor, não te abandonarei. E qual é a ação que todos nós temos? O ícone principal na história humana, tirando o judaísmo de fora, é Jesus. E qual foi o brado que a Bíblia coloca no Novo Testamento, que Jesus está ali na cruz sendo crucificado? O que ele fala? Pai, por que me abandonaste? Aí o papai olha e fala: até tu, Brutus. Aí pensa, se até Jesus falou: pai, por que me abandonaste? Mas não era ele que dizia que ele e o pai eram um? Como que o um abandonou? Foi o um que abandonou ou foi ele que abandonou o um? Está vendo a questão da responsabilidade? Ah, é fácil? É o que a gente mais faz. Qualquer coisa que acontece, Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Por que só eu? Então, novamente, foi dada a palavra de herança, agora vai herdar, e além de herdar, você vai ter que habitar, é morar, é manter aquilo com você. Em Eclesiastes está escrito assim: tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que você recebe, em tese você recebe de Deus. Tudo. E em pouco tempo a gente julga que a grande maioria das coisas que você tem na tua vida, você fala que veio do lado do mal. Então, quem que permitiu essa troca? Quando o povo, para voltar para o texto literal, quando o povo entrou naquela terra, que nós vimos já para a passada, aqui lá no começo desse livro, repetiu as leis, algumas leis aqui elas são repetidas. Eles pediram para Moisés: vamos espiar a terra? E a palavra que o Eterno fala assim para Moisés: por mim não precisa enviar, envia para ti. É quando a gente faz aquele jogo com a Parashá Lech Lecha. Quando é dito, ele fala, quando ele pede em Gênesis 12, ele fala para Abraão sair, ele fala: saia para ti. Olha aqui, que você me perguntou no início, Lech Lecha, saia para ti.
É o sonho do negócio aí. Sair para ti. E aqui, quando vai mandar os espias, ele fala: envia por vocês, por mim não precisa. Responsabilidade de vocês. Quando eles foram, o que eles viram lá? Os gigantes. E no que eles viram gigantes, o que acabou dentro deles? Eles perderam a herança? Não, a herança foi dada por Deus. A terra estava ali, a herança estava de pé, mas o que eles destruíram dentro deles? O habitar nela. Nós não conseguiremos, porque nós somos como gafanhotos aos olhos desses gigantes. Nós nos sentimos assim, né? Isso é o sentimento individual. Aí eles voltam, e quando conta para o povo todo, uma noite inteira o povo chora. Mas engraçado, né? Novamente batendo nesse ponto das pessoas. 2 falaram a verdade, e 10 falaram aquilo que eles acharam, o emocional que eles tinham destruídos. Em quem que o povo acreditou? O povo acreditou nos 10, porque 10 é maior do que 2. Mas 10 trouxeram uma visão pervertida. Então, o que o homem faz na terra? Perverte a visão de Deus, perverte a Torá. Então, o homem esquece a Torá que está dentro deles. Em tese, todo mundo que nasce nesta terra passa 9 meses sendo ensinado pelo anjo Laila a Torá. Na hora que nasce, é dada uma ordem para que a criança esqueça da Torá. O que ela vai ter que ver do lado de fora? As pedras. Porque as pedras vai ter o poder de trazer à memória aquilo que está dentro. Quando você que trabalha sempre no trânsito, em cidades, outro dia a gente estava indo para um lugar aí e comentamos, quem queria imaginar que um dia você teria um telefone que acompanharia você ali na tua coxa, na tua perna, e que você precisando ir num lugar, aquele aparelhinho ele ia falando para você, a 300 metros vire à esquerda. Dali a pouco, te falar, a 50 metros vire à esquerda. Na hora que está chegando, fala, vire à esquerda. Gente, se você não virar à esquerda, o que você é? Eu não falei que você é burro, mas eu posso falar que você é surdo. Porque foi dito, vire à esquerda. Por que você não virou à esquerda? Ou está com problema de lateralidade, em distinguir o que é direito ou esquerda. Tá? E ele vem cantando, vire à esquerda. Então a gente está falando, puxa, quando que imaginar que um aparelhinho desse leva você ao endereço correto? Tá? Agora, tirando essa questão, se você sempre usar o aparelho, você vai ficar escravo dele. E aí você não aprende. Tá? O importante é que, com o uso desse aparelho, quando você também vai olhando e criando marcas. Para quando você tiver que voltar ali, você não precisa ficar ligando o aparelho. Aquilo tem que estar dentro de você. Mas veio para dentro de você quando você olhou aquilo que está fora. Entendeu? Então, falei, você que anda no trânsito aí, tem que ir nessas cidades fazer entrega, essas coisas, tudo usar GPS, não precisa. Você entra, Jundiaí, você já sabe, dependendo do lugar que fala, não conheço o bairro, tenho noção onde é, ele fica perto de tal bairro. Entendeu? Você vai olhando. Então, as pessoas dizem que, eu não sei andar em Campinas. É claro, quando você está no banco de trás ou no banco do passageiro, você está andando, você está com a cabeça vagando, você não olha
aonde está indo, não vai saber andar, nem na cidade que você diz que mora. Isso. Na hora que precisar de ajuda, não tem ajuda. Passa alguém na rua e para você e pergunta assim: fulano, onde é Vila Cury? Aí você fala: Vila Cury? Lá é Costa e Silva, aqui é Santa Genebra. Eu não sei onde começa a Cury, não sei onde termina a Cury. Aonde é a rua? Fala o nome. Nunca ouvi. Depois você descobre que é a rua de trás da tua casa. Porque você pega o ônibus naquela rua, mas você não vê o nome da rua? Você está falando coisa idiota. Gente, coisa idiota. Quantas vezes a gente fala de Abraão, Isaac e Jacó? E às vezes eu pergunto para você: Jacó é filho de quem? Espera aí, deixa eu pensar. Quantos anos a gente ouve a mesma coisa? Aonde começa a história de Abraão? Êxodo. Gente, vocês estão ouvindo? Ouve, mas não presta atenção. Aí você quer herdar a bênção como? Quantas bênçãos Deus já te deu? Você já entrou nela e não se deu conta porque você não habita. E você fica falando: Deus, você, não assim, você é mentiroso, mas querendo jogar a ideia de que Ele se esqueceu da tua bênção. Gente, imagina se você tivesse ouvido para ouvir da parte dele. Eu esqueci? Ou você que não está enxergando? Pega o exemplo da burrica de Balaão. Balaão era um vidente que era pago pelas maiores personalidades para fazer uso da sua vidência. Na hora de ver o anjo do Eterno, quem viu foi a burrica, não foi ele. Vocês estão rindo, mas é bem isso. Você não conhece o bairro que você mora. Você não conhece a rua que você mora. Você não conhece os vizinhos que você mora. Você não conhece nem a igreja que você está. Você não conhece nem a Querrilá, que é essa daqui. Se alguém perguntar para você, o que é Querrilá? Você pode até falar. Mas qual é a diferença da igreja lá cristã que eu era? Não, veja bem, é assim, e não sai, mas você ouve as coisas, ouve, agora você está ouvindo mais uma dica aqui: escreve nas pedras, deixa um sinal do lado de fora, para você poder lembrar. Pega o exemplo da engenharia de trânsito. Você está andando, tem marcas, que são as placas. Quando a gente vai no lugar, a gente reclama quando a cidade é mal sinalizada. Eu fui em Mogi Guaçu para chegar na casa da nossa amiga lá. Gente, as ruas não tem placa. Como é que você vai chegar num lugar que você não consegue saber qual é o nome da rua? Você anda na rua, não vê placa. Agora tem lugares aí que a cada tantos metros tem a placa grande ali mostrando o local. Beleza, você não erra o caminho, porque está sempre sendo direcionado. Eu sou dirigido pelo Espírito de Deus. Eu sou dirigido por Ruach HaKodesh. Eu sou dirigido pelo Rebbe de Luvat. Eu sou dirigido. Uma coisa que acontece bastante também a gente realmente nunca, usando a linguagem que ela fala, a gente nunca habita nossas crenças também. A gente, como você falou, cristão, uma pessoa se converte sempre, nunca pela experiência que ela tem por si própria, mas sempre quando a experiência do outro. Jesus, no
É o mal do cristianismo. Não só do cristianismo, mas... Não, mas nesse exemplo, qual é o mal do cristianismo? Eu não preciso viver a lei de Deus porque Jesus já cumpriu a lei por mim. Aí o cristão não sabe o que é amor. Não vivo mais eu, mas ele vive. Então eu estou vivendo a vida dele. Não, e é pior. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É o que se diz, né? E esse Cristo que eles falam é aquele que cumpriu a lei. Mas por outro lado fala que porque ele cumpriu a lei, eu não preciso cumprir a lei. Então como que eu vivo dentro de uma pessoa que eu não tenho que fazer o que ele fez, o que ele tem que fazer? Gente, como que nós estivemos lá dentro e a gente não pegava esses erros? Ó, não mais vivo eu, mas ele, Cristo, vive em mim. Só que esse Cristo, a gente fala, eu não preciso cumprir a lei de Deus. Qual foi o mérito que Jesus teve para que ele fosse o que o cristão fala que ele é? Ter cumprido a lei de Deus. Então, cumprir a lei de Deus fez com que ele fosse aprovado, Jesus fosse aprovado. E aí você vai, para ser aprovado, você vai morar dentro dele, ou seja, ele vem morar dentro de você. Só que na hora que ele chega em você, ele não vai poder fazer nada. Por quê? Porque você fala, eu não preciso cumprir a lei de Deus, porque ele já cumpriu por mim. Então, ele está dentro de você, você é um quadrado, um retângulo, aí ele vem morar dentro do retângulo, que é você, e ficou travado o processo. Aí você vai ter mentira. Tem muita mentira dentro de toda a comunidade? Tem. Por quê? Porque é coisa de homem. E se pensar literalmente nisso que nós estamos falando, se ele é a verdade, mas a verdade pertence aos mandamentos do Eterno. Se a igreja fala que você não cumpre mais os mandamentos do Eterno, logo você não cumpre a verdade, você é mentiroso. Logo, a pessoa se torna um campo aberto para que os demônios se alimentem dela. Percebe que fica tudo cheio de falha, cheio de buraco? Eu te dou a terra. Você tem que herdar a terra e tem que habitar a terra. Então, olha aqui, isso aqui é um mouse, né? Eu te dou um mouse. Você tem que herdar o mouse e habitar o mouse. Aí ele vai ser útil. Ah, olha o que Deus me deu. Ah, vou colocar aqui na sala da minha casa. Todo dia eu vou lá e passo pano, dou um brilho. Todo mundo que chega lá, olha que bonito. Isso aqui é um mouse, né? Ah, legal. Você cuida dele todo dia? Cuido. Ah, tá brilhando, tiro pó. Para que ele serve? Ah, ele faz muita coisa. Para aquele que habita. O meu não faz nada. Que ele faz tudo aquilo que a pessoa falou, mas ele está inutilizado, parado ali em cima. Então, você tem a lei de Deus, a vida de Deus, o evangelho de Deus, a lei de Deus, os anjos de Deus, você tem a bênção de Deus, a herança de Deus, tudo parado aí dentro de você. O rico que é pobre. Conta um caso, não vou lembrar desse caso inteiro, mas tinha uma pessoa muito rica. Morava num palacete. Mas ele, lá na rua, ele convivia só com os maltrapilhos, os ligeiros, os mendigos, roupa tudo velha, rasgada. E aí alguém estava vendendo quem lembrar, me ajuda aí para socorrer, para contar a história direito. E aí alguém estava vendendo uma peça preciosa, né? Aí disseram assim, vai lá, oferece para aquele homem ali que ele compra. Aí a pessoa olha,
O mendigo. Aí, olha aqui, ele falou, eu compro. Vamos lá na minha casa que eu te dou o dinheiro à vista. Vai caminhando, você pensa, vai entrar na favela, né? De repente aquele palacete. Nossa, mas por que você vive assim? Lá na sinagoga, ele sentava no banco lá atrás. E aí ele falava, Deus me deu a bênção, falando com as minhas palavras agora, Deus me deu a bênção de ser próspero, mas eu faço questão de viver lá com os humildes, para que eu valorize aquilo que Deus me deu. Agora no dia a dia de quem toma posse, ficou rico, você perdeu um amigo, porque ele não quer andar na tua companhia mais, ele quer a companhia dos ricos. Não é injusto esses cantores aí que a gente vê a história, que a mulher padeceu do lado dele, na pobreza, aí o bicho ficou famoso, aí ele larga a esposa, porque ele vai pegar o padrão dele por moças mais novas, mais bonitas, com tudo no lugar. E aquele tal negócio, quando diz da maldição desses pensamentos, pode perceber, você tem todas, mas não tem nenhuma. Pode perceber. Fica traindo. Fulano, aquele homem lá traiu a esposa com 50 mulheres. Que mulher? Ele não tem ninguém. Nem a dele ele tem. Ele não tem ninguém. Não tem amor. A gente está sempre vivendo numa ilusão. É por isso que você tem aquilo que está dentro de você. Cuidado para não perder. Guarda isso que eu estou falando, porque a bênção que você tem aqui dentro, você esquece. Ah, mas você está dentro de mim, está comigo, eu não esqueço. Esquece, senão a Torá não ia dizer para você fazer uma cópia dessa bênção e colocar bem grande na pedra aqui, ó, para você não se esquecer. Deuteronômio capítulo 8 para o capítulo 9. Quando vocês entrarem, habitar a terra e herdar a terra, e se assentarem nela, e dividir a terra, e plantar, e depois que plantou, vocês começarem a ter a colheita, e começar a receber o dinheiro, lembrem de que toda essa bênção não veio do teu braço forte, é a bênção que vem de Deus. Mas o que as pessoas dizem? Olha o que eu fiz, eu que trabalhei. Uma coisa é você desempenhar o trabalho, outra coisa é você guardar a essência de que quem te deu isso é Deus. Deus me deu, mas se eu não levantasse 4 horas da manhã, se eu não fosse lá arar a terra, se eu não fosse plantar a terra, se eu não fosse colher, se eu não fosse, não teria nada disso. Ei. Mas é assim que as pessoas pensam. Por que elas pensam assim? Porque elas querem se promover. Todo mundo gosta de aparecer. Por isso que não é fácil achar melancia para comprar. É fácil achar melancia porque está no pescoço de cada pessoa. Eu queria tanto comer melancia, esquece, não tem melancia para comer. Porque para você comer uma melancia, ou você come a sua que está no teu pescoço, ou você come o pescoço do outro. Todo mundo quer se mostrar. Comprou um carro. Gente, isso é tão sério que a orientação é que você, quando vai fazer alguma coisa, você não fique falando, porque se você falar, dá errado. Por que dá errado? Porque as pessoas não querem o teu bem, mas elas falam, eu te abençoo, que Deus te abençoe, na tua frente, porque na hora que você aparece com o bem, ela, que maravilha, você virou as costas, ela fala, Deus, estou decepcionado com a minha vida.
Eu faço isso, eu faço aquilo, eu fiz aquilo outro, eu. Viu esse fulano aí? Não, aí a gente é honesto, né? Ah, Deus, sim, eu estou feliz por ele, mas o que ele está vivendo é o que eu gostaria de ter na minha vida. A gente não é solidário nem com o nosso amigo, nem com a nossa mãe, nem com o nosso pai, nem com os nossos irmãos. Irmão briga com o irmão por causa de roupa. Mãe, eu quero o bolo do tamanho dele, você deu mais para o meu irmão. Não é assim? Quem que nunca brigou em casa porque o pedaço, a coxa do frango de um foi maior do que a coxa do frango? É o mesmo frango, mas que culpa que um tem a coxa maior que a outra? Tem que ser igual. Aí a gente fala assim, ah não, eu não sou assim. Como não é assim? Todo mundo é assim. Aí nós ouvimos hoje, você vai assumir tua responsabilidade. A pessoa não assumiu responsabilidade até hoje. Ela vai ter que aprender o que é responsabilidade. Vai ter que aprender a vencer esse negócio, porque é algo que nunca fez na vida. Tem mãe que tem, igual lá no tempo antigo, que era normal ter 12 filhos. Tem mãe que gerou 12 filhos e não é mãe até hoje. Ela é parideira. Ela sabe parir filho, não sabe ser mãe. O pai pode saber fazer filho, mas não sabe ser pai. O amigo que não sabe ser amigo. Essas coisas todas. Então a Torá nos diz, depois de atravessar o rio. Opa, tem uma informação filosófica aqui, né? Ninguém atravessa o rio 2 vezes no mesmo lugar. Primeira vez que eu vi isso, eu estava na faculdade. Eu fiquei pensando. Gente, você está pensando aí, o que significa ninguém atravessa um rio 2 vezes no mesmo lugar? Então imagina, você está lá em Iguapé, Minas Gerais, tem a balsa. Aqui em Santos também tem a balsa, né? Poxa, a balsa sai de um ponto, vai para outro ponto. Ela não está atravessando um rio, uma lagoa, no mesmo ponto de um e para o outro? Aí você fala, esse negócio está errado. Você nada no rio, no quintal da tua casa, mas cada vez que você entra no rio, é o mesmo rio? A água é outra. Isso. Então o que passa por você, passa agora. Aquela questão que eu disse para vocês dos canudinhos que vem da eternidade, que desce pela bênção de Deus. Aí, por isso essa frase famosa do mundo aí, ó, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque se você deixar o que é hoje para fazer amanhã, você já não está fazendo mais. Já passou. E às vezes não acontece mais. Por quê? Porque no mundo espiritual tem muito disso. Às vezes Deus manda um anjo específico para vir e trazer a bênção. Então ele chega naquele momento, por isso que ele é mensageiro, ele vem com aquela mensagem naquele momento, só que ele chegou ali, você está ali, e você fala assim, eu vou te atender só amanhã, mas Deus tinha falado, você vai lá, entrega e volta. O anjo está ali, para te dar, você não quis receber, você fala, vou receber amanhã, o anjo volta para Deus. É igual o correio, quando vem entregar encomenda na sua casa, ele bate, ele chama, você está dormindo, você escuta, está até babando, né assim? Ai, esse soninho está tão bom, por que eu comi muito no almoço? Agora não consigo levantar para ir lá, mas ele volta depois, correio assim, ele tem que voltar 3 vezes para poder deixar a cartinha para eu ir lá buscar.
Você pode ir lá buscar, mas tem coisas na tua vida que Deus te manda que não fica para o dia seguinte. Mas as pessoas não acreditam nisso, sabe por quê? Porque as pessoas criaram um Deus que não é o Deus eterno. As pessoas criaram um Deus. E se elas criaram um Deus, significa que elas mataram o verdadeiro Deus. O filósofo Nietzsche diz isso. E o Freud, psicanalista, fala que o homem criou Deus. Então você cria Deus por um lado e você mata Deus por outro lado. Tudo por conveniência. E isso é algo que está dentro das pessoas. Então é muito simples. Você tem que saber quem é você. E para saber quem é você, você precisa conhecer a tua história. As pessoas não conhecem as suas histórias. Dentro é difícil. Vou falar uma coisa, não fique aí vermelho, tá? Com vergonha. Mas tem mulher, e não estou falando besteira, isso é verdade. Tem mulher adulta, 15, 18, 20 anos, que ao tomar banho, quando ela passa a mão em determinadas áreas do corpo dela, ela não sabe dizer que prazer é aquele que ela sente. Tem mulher que deixa de amamentar a criança porque ela não sabe lidar com o sentimento que a criança, quando mama o bico do seio, dá prazer a ela. Ela se sente culpada, cria um monte de coisa e tira o peito. Isso não é possível. Os livros declaram isso, está aí, são relatos verdadeiros. O homem também não conhece áreas do corpo. Tem determinada, vou falar. Você é pervertido. Gente, isso é o corpo humano. E quem fez o corpo humano foi Deus. E quem fez as áreas erógenas do corpo também foi Deus. E o homem não aprendeu a desfrutar do prazer daquilo que Deus deu. Então, entre sabe o homem, imagina um homem pelado. Na hora que termina aquela montanha assim embaixo dele, tem um lugar que é o cano de descarga. Entre um lugar e outro, você tem um espaço mais ou menos assim. Esse espaço, se você colocar a mão ali, aquilo dá prazer. E se algum homem, quando ele está tomando banho, ou de repente ele apertou o lugar errado e apertou aquele lugar, ele, deu um prazer para ele fica com medo. Se num ato sexual com a mulher dele, de repente aconteceu algum toque ali, e ele pede para ela fazer um carinho ali, sabe o que ele vai achar? Ou que a mulher pode pensar? Que ele é homossexual. Pois é. As pessoas não conhecem nem a materialidade do corpo dela, quanto mais o que está dentro. Sabe por que não conhece? O que é que está dentro? A alma. E a alma veio de onde? A alma é extraterrestre. A alma veio fora dessa dimensão criada. Então a alma é extraterrestre. Você crê em extraterrestre? Creio. A alma é extraterrestre. Então ela vem de um mundo diferente desse mundo, e ela está dentro de você. E você quer aprender a se conhecer,
baseado naquilo que os teus olhos enxergam aqui, não vai bater. Porque aquilo que você vê é terrestre, mas aquilo que você é extraterrestre. Há um desconhecido dentro de você. Eu conheço Deus. Como? Se você conhece Deus através da tua alma, então você conhece Deus. Se você conhece Deus de acordo com aquilo que os teus olhos veem, e você enxerga, e você vê as experiências na vida de pessoas, você não conhece Deus. Se você se conhece, é porque você entrou em contato com o teu eu. Se você não entrou em contato com o teu eu, você não se conhece. Porque até aquilo que é o corpo do homem e que é o corpo da mulher, eles não conhecem. E aí, se você não conhece nem aquilo que é você acha justo você querer julgar a outra pessoa? Falar alguma coisa do outro, se você não conhece nem a você mesmo? E você culpar o outro e você falar que é o outro que fez, que te deixa triste? Você não é triste e infeliz por causa do outro. É por causa de você mesmo. Só que você não se conhece, não sabe. Eu sou pai, nunca abandonei meu filho. Não, eu que estou falando isso agora, né? Senão eu falo isso, depois você está falando para mim. Não, estou falando de mim. Outro dia eu chamei o menino, tive que ouvir dele dias depois. Pai, você está com algum complexo? Primeiro procurei o filho, isso eu fazia desde pequeno. Quando eu perguntei para ele, Gabriel, eu como pai, preciso aprender a fazer o que mais? Aí, sabe, aí inverti ele. Aí ele batia assim em mim, é pequenininho, né? Não, pai, você é um pai maravilhoso, já está bom do jeito que você é. Resposta padronizada. Não, está errado, ele não entendeu o que eu estou querendo dizer. Eu quero dizer que na minha atitude com você, que te entristeceu, que te aborreceu, em que eu posso melhorar? Pai, tem uma coisa, naquele dia com aquele amiguinho lá, que era o Rafael, que nós fomos lá tomar banho, que bateu, quase quebrou o vidro lá do banheiro, o jeito que você não precisava ter agido daquela forma, bastava ter falado assim, assim, e tinha resolvido o problema. Viu como agora ele entendeu? Agora ele está me dando uma informação. Pai, não precisa gritar comigo, não precisa brigar, bater, não precisa fazer tal e tal coisa, bastava você ter falado assim, assim naquele dia, teria resolvido o problema. Aí eu melhorei, sabe por que eu melhorei? Porque eu fui perguntar na fonte. Passado mais algum tempo, eu voltava e fazia a pergunta, e agora? Em que eu tenho que melhorar? E aí, agora pouco tempo atrás aí, voltei a falar com ele que eu sentia que havia um distanciamento, que eu tinha perdido alguma coisa, que eu precisava. Ele falou, não pai, está tudo bem. E aí, eu insisti uns outros dias, até que ele falou, mas está tudo bem, não tem acontecido nada, Será que é você agora que está pensando isso, aquilo, já não é um problema seu? Aí já não é problema mais com o outro, é o que eu estou criando em cima do outro. A gente cria em cima do outro. Então, quer dizer, eu passo a acreditar numa coisa que não existe. Meu filho não gosta de mim. Meu filho não olha para mim. Meu filho, no dia dos pais, não diz que me ama. Meu filho não comprou sorvete para mim. Estou dando exemplo bobo, gente. Mas é assim que começa. Estamos criando coisas que não existem. Só que a gente acredita naquilo. E quando você acredita, aquilo é verdade, passou a existir. Até
que você vai acreditar tanto naquilo que você não se lembrará mais daquela verdade. Por isso, ao passar pelo rio, guarde a palavra do filósofo, ninguém atravessa o mesmo rio no mesmo lugar. Ou seja, viva a experiência. Atravessou o rio, ou seja, experimentar, viver na terra. Ou seja, que Deus dá a terra, a pessoa herda a terra e vai ter que morar na terra. Então, atravessou o rio, entrou para tomar posse, o que tem que fazer? Vai pegar pedras grandes e vai colocar um altar ali com essas pedras e vai escrever toda a Torá. Aí você vai pensar, por que eu tenho que escrever tudo aquilo que eu sei? Se eu escrevi é porque eu sei. Se eu sei, eu não preciso ficar olhando para aquilo que eu sei. Viu? Como Deus é sábio? Escreve. Eu te garanto, você vai esquecer, porque você vai criar coisas. E a gente costuma dizer que Deus fez coisas que Ele não fez, que Ele falou coisas que Ele não falou. Aí a gente acredita nessas coisas. A gente criou Deus e matou o verdadeiro. Agora, se você tiver a tua verdade aqui, quando você se esquecer dela, você tem a garantia das pedras que estão do lado de fora. Epa, peraí, eu já estou mudando o caminho aqui. Aí você olha para a pedra e fala, aqui está dizendo que é tal coisa, e eu já estava achando que era outra. É uma segurança para nós. E estas coisas é uma leitura interna, uma leitura que está dentro. Por quê? Porque o teu ser e a tua alma vem da eternidade. A eternidade não tem nada a ver com as coisas criadas aqui. A imagem de Deus não é com aquilo que se vê aqui, mas é aquilo que está lá. Se você só vive o que é aqui, você não consegue entender o que está lá. Você tem que ter contato com aquilo, no bom sentido, que está lá, para você melhorar e viver a verdade daquilo que está aqui. Ou seja, a meta da Torá é para que você, com a Torá, você aperfeiçoe o mundo. Ah, por que eu vou aperfeiçoar o mundo que não foi eu quem estragou? Dane-se Adão. Mas você veio de dentro de onde? De Adão. Tem um texto no Novo Testamento que o apóstolo Paulo brinca assim, se o ouvido fala, por que não sou boca? Ora, a boca tem uma função, o ouvido tem uma função, o olho tem uma outra função, a mão tem outra função, o coração tem outra função. Só que o que adianta cada um fazer somente a sua parte, sem viver integrado? Porque o que faz uma pessoa é tudo funcionando junto para o mesmo fim, e não cada um por si. Tá certo? Tá bom, vou parar porque a gente já estourou o tempo também, e esse tipo aonde a gente chegou agora, tudo que eu falar daqui para frente você não vai entender nada mais, porque vai atrapalhar o pouco que a gente compreendeu. Se eu continuar falando, a gente atrapalha tudo. Aí você vai embora e fala, nossa, o que foi mesmo que aconteceu hoje? A única coisa que eu lembro é que eu não sou daqui, eu vim de lá. E se eu vim de lá, eu não sei o que é lá. Eu estou aqui, mas se eu estou aqui, eu não estou lá. Nossa, onde é que eu estou? Estou perdido. Ah, mas ele falou do GPS, eu vou comprar um GPS para ele me localizar. Onde estou eu? Aí você compra o GPS, ele vai te perguntar assim, para onde você quer ir? Essa é a pergunta. Para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Pergunta aqui pro Will. Onde você quer chegar? Ele pode falar assim, bom, tá tudo bem comigo, cresci bastante, melhorei bastante, minha vida mudou, eu queria que algumas coisas melhorassem. Todo mundo quer que algumas coisas haja melhores, mas a questão é, aonde você quer chegar?
Não sei. Aí repete: vó, onde ela quer chegar? Rafael, eu já estou com 80 anos, daqui para frente o que vier é lucro. Também não é a resposta certa. Fulano lá atrás, onde você quer chegar? Eu que ia perguntar para você se você está me vendo aqui. Se você está me vendo aqui, é sinal que eu cheguei aqui, já estou satisfeito. Às vezes nem sabe de onde que veio. Isso aqui é bem uma foto que colocaram do senhorzinho lá na rodoviária de Campinas. Tiraram a foto do fulaninho lá, do velhinho, e com a malinha na mão, e estava assim: gente, por favor, ajude, alguém conhece esse senhor? Há uma semana ele está na rodoviária de Campinas. Se é verdade, né? Não sei se é verdade, porque às vezes a pessoa faz os feitos. Mas se for verdade, esse senhor está há uma semana na rodoviária de Campinas. Ele não sabe de onde veio e não sabe para onde tem que ir. É assim que nós estamos. Não sabe de onde veio e não sabe para onde ir. Amnésia total. Alguém que te conhece lá em cima e te ama fica mandando mensagem para você lembrar do combinado. Aí vem, para encerrar, vem a frase famosa: o que é combinado não é caro. Então, se eu combinei com Deus que eu tenho que me ferrar num determinado momento aqui, o combinado não é caro. Eu tenho que passar por esse momento com alegria e gozo e felicidade. Tem que cumprir o contrato. Vou falar uma coisa para vocês. É um livro aberto. Aí vão dizer: por que você falou isso? Aí eu falo mesmo. É mais fácil saber demais do que saber de menos. Ah, mas o saber demais te envergonha. Olha a minha cara de preocupado. Tá vendo? Nós ficamos com a luz cortada aqui 2 dias. E ontem, quase que a gente não ia fazer a reunião à noite. Sabe por quê? Porque estava escuro. Porque não teve dinheiro para pagar a primeira conta lá atrás, quando venceu a segunda. Um dia anterior a Índia ainda me disse: ó, tem esse valor aqui, vamos pagar a conta da igreja? Eu falei: não, vamos pagar a outra primeiro, que é o valor maior. Essa aqui ainda tem uns dias. Gente, eu jurava que eu tinha até o dia 16. Aí vai lá na minha casa à tarde e fala: está tudo escuro lá, cortado. E eu não tinha o valor para pagar, porque para você mandar ligar de volta, você tem que pagar. Eu não tinha. Agora, quantas vezes, vocês que estão mais antigos aqui comigo, quantas vezes em algum momento você já ouviu falar: confie em Deus até as últimas consequências. Se chegar o dia de você não tiver dinheiro para pagar uma conta, que corte. E se cortar, não atribua culpa a Deus, continua com a mesma alegria e felicidade. Quantas vezes eu falei isso lá atrás? E agora chega a minha vez de literalmente passar por uma situação dessa, eu vou entregar. Não dá, eu tenho que fazer valer o discurso. E aí deu os meus pulos. Falei com 2 pessoas, amigos. Sabe o que aconteceu? Os 2 falaram a mesma coisa: não tenho nada na minha conta. Está para entrar um dinheiro para mim semana que vem. Aí eu te ajudo. Aí eu pensei assim: ô meu amigo, não é só eu que estou passando. Não é só eu. E aí o outro, que os 2 responderam quase no mesmo tempo. O outro respondeu assim: semana que vem eu recebo. E eu faço questão
de pagar essas duas contas. Mas semana que vem. Eu pensei, tá bom, né? A gente faz amanhã com vela. Aí hoje, olha o sol de meu Deus aí, a gente não precisa, mas acendi de propósito. Podia ter, aí ia passar, até chegar a sexta de novo, pronto. Antes da sexta tem a quinta-feira. Quinta-feira era o dia de receber, entendeu? Mas aí a gente conta com ajuda. Sabe para que é bom essas coisas? Para você aprender uma coisa. Aquele conto judaico, Davi, o grande rei, que reinou em paz, que obteve riquezas, pediu para o homem dotado de saber nas esculturas, na fazer as coisas, ó, você vai fazer um anel para mim e vai escrever uma frase no anel. Qual é a frase, rei? Não, você que vai escolher a frase. E deu ruim. Vai lá para Salomão. Salomão, teu pai me pediu isso, mas quem sou eu? Aí Salomão, com a sabedoria dele, falou assim: escreva a frase: e isto também passará. Porque quando meu pai olhar para o anel, quando tiver tudo bem, ele vai olhar: isso também passará. Mas quando tiver tudo ruim, ele vai olhar para o anel e vai ler o quê? Isso também passará. Concorda que nos dois momentos Deus será louvado? É isso que eu falo para vocês há muito e muito, muito tempo. Então, cortou. Teve erros? Claro que teve erros. Eu posso culpar ele lá? Não posso, porque quando você pagou, não paguei, esqueci, agora não tenho. O dinheiro que tinha entrado antes eu não poderia ter pago, mas eu não destinei para uma outra conta. Então eu errei, você errou, nós erramos, todo mundo errou, mas fica a aprendizagem. Qual é a aprendizagem maior? Eu chorei? Não. Fiquei triste? Não. Contei para todos vocês? Não, estou contando agora, problema resolvido. Então não tenha vergonha, que eu não estou tendo vergonha de falar isso, porque não é vergonha, tá certo? Seja verdadeiro, a melhor coisa que tem.